amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá em João capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Inclinando a cabeça, prendeu o Espírito. Pai querido, o Senhor que conhece com temor e tremor diante de Ti, dentro da Tua palavra, diante do Teu nome, nós precisamos ser guiados, sustentados, dirigidos, iluminados, esclarecidos pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Senhor. Que aquilo que seja feito nessa noite tenha sido feito, traga alegria ao teu coração. Sim, sim. E traga descanso e esperança para o coração dos seus santos. Amém. Pela tua graça e pela misericórdia nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos discorrer um pouquinho nessa noite sobre os efeitos da cruz de Cristo em nossas vidas. Nós temos aqui os elementos, depois vamos participar. E nós temos aqui, meus irmãos, a palavra da cruz, que são 7 frases que Jesus disse naquela cruz. Quando você lê 1 Coríntios 1, 18, ele diz assim, 1 Coríntios 1, 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Qual a palavra da cruz, irmãos? O que é a palavra da cruz, afinal de contas, né? Nós temos 7 frases lá na cruz. E vou citá-las, essas frases de Jesus. A primeira frase, amados irmãos, está em Lucas 23, 34. Vou dizer lá. Lucas 23, 34. Primeira frase de Jesus naquela cruz, meus irmãos, está aqui. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram os sortes. Meus irmãos, é inacreditável o Deus da glória, que não precisa de absolutamente nada, que fez todas as coisas, sustenta todas as coisas na força do seu poder, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é tudo. Dentro da redenção, do drama da redenção, e descortinar da redenção em toda a Bíblia, ela não começa no Éden. Muitas vezes nós nos enganamos que a redenção começa quando o homem pecou. Não, a redenção não começa. A redenção começa antes da fundação do mundo. Por que, Oswaldo? Porque a Bíblia diz, Efésios 1, 3, que nós fomos, 4, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então a redenção, ela é na eternidade, antes da fundação do mundo. Apocalipse 14 diz assim, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então a redenção não começa no Éden. É um descortinar desse drama da redenção na mente soberana, infinita de Deus. Por isso, ninguém pode discutir com Deus.
pastor, por que você não escolheu aquele lá? Porque isso não compete a nós. É um ato soberano da graça de Deus na eternidade. Ninguém pode ensinar a Deus ser Deus. Deus é único, Deus é eterno. Mas dentro dessa cosmovisão da eternidade de todo o mundo, meus irmãos, no coração de Deus está o seu Filho. Mas no coração do seu Filho está a igreja. A igreja foi eleita e foi comprada antes da fundação do mundo. Ela tornou-se realidade em Atos capítulo 2, mas foi comprada antes da fundação do mundo. E Jesus, diante daquela situação extremamente difícil, lembre-se que aquele que é a vida está morrendo. Aquele que é a esperança tornou-se desesperança naquele momento para os discípulos, até que todos eles fugiram. Aquele que é a alegria tornou-se tristeza. Olha os dois no caminho de Emaús, tristes. Aquele que é eterno estava morrendo. Aquele que é invisível torna-se visível. Ele se encarnou, tornou-se homem. E 30 anos foi trabalhado e foi provado. E Deus o aprovou e disse: este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. E a partir daí, 3 anos e meio, ele vai para a cruz. E lá na cruz, quem ele vê lá? Ele vê o Judas que o traiu. Ele vê os discípulos que vão abandonar. Ele vê aquele povo que o crucificaram. E vê aqueles que diziam: crucificam. E sem distinção, a não ser Judas, porque ele é o homem do pecado, ele é o homem da perdição. Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, a maior esperança para esse mundo perdido está na cruz de Cristo. A maior esperança para o miserável pecador, seja ele o que for, um estuprador, pode ser quem for, um bandido, só existe uma esperança. O dia que Deus revelar na cruz para ele, ele nunca mais será a mesma pessoa. O mundo, amados irmãos, ele precisa de vida pela ressurreição. O mundo está morto. Por isso foi a morte da morte na morte de Cristo, para que houvesse a ressurreição na ressurreição de Cristo. Essa é toda a nossa esperança. E se Jesus nos ressuscitou, é vão a nossa fé. E se a nossa vida, amados irmãos, esperamos só nessa vida terreno, a nossa esperança só está aqui, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo, e por isso que muitas vezes somos infelizes, porque parece que a nossa esperança é naquilo que temos, na saúde que temos, no bem que eu tenho, como que nós estamos indo, está tudo bem, essa é a nossa esperança. Mas quando vem o tempério da vida, as tempestades da vida, amados irmãos, nós perdemos a esperança, porque a esperança nossa era circunstancial, não era uma pessoa. Olha Bartimeu. Bartimeu fala na igreja, irmãos. Quem é que tem a revelação? Jesus, filho de Davi, o Messias. A igreja. A igreja. E como que estava Bartimeu? Cego. Como que estava Bartimeu? Uma pobreza. Mas quando você vai para Apocalipse capítulo 3, Deus vai dizer para aquela igreja de Laodiceia: tu não sabes que é pobre, miserável, cego e nu. O que a igreja tem que fazer? Jesus, filho de Davi, tem compaixão. O que você quer, Bartimeu? Quero ver! Porque a obra mais tremenda de Cristo em nossas vidas é nos dar visão
dele mesmo e de quem nós somos. Então ele vai dizer assim: Pai, eles não sabem, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Também nós temos, amados irmãos, Lucas 23, 43. O que Jesus veio fazer? Jesus, ele veio salvar o povo dos seus pecados. Jesus é Emmanuel, é o Deus. Como é que Deus ia se revelar para mim, para você? Se Deus, ele é Espírito, ninguém pode ver a Deus. Então Deus, através do seu Filho, que é Deus, se encarna. E João 1, 18 diz assim: ele veio revelar para mim. Por isso, a maior missão, a maior ambição minha e sua deveria ser conhecer a Cristo. E quanto mais conhecemos a Cristo, conhecemos o nosso Deus e Pai. Por isso você vai ver Paulo no final da vida, 25 anos de caminhada em Filipenses. O que isso aqui é, Paulo? Eu quero ser conformado à morte, à ressurreição, ao sofrimento de Jesus. Eu não sou perfeito. 25 anos de caminhada. Aquele que vai dizer assim: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu que vivo. Esse Paulo, ele vai dizer justo isso. Amados irmãos, prestem atenção. 2 Pedro, capítulo 3, 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é conhecer as bênçãos de Deus, ele tem, mas conhecer o nosso Consolador. Nós aprendemos a ficar com o presente e não com o doador do presente. Está vendo aqueles 10 leprosos? Ficaram com o presente. 9. Só um ficou com o doador do presente. Deus, pela sua imensa graça, curou. Está vendo, irmãos? Nós precisamos conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor. Aqui, a segunda palavra, frase, é Lucas 23, 43. Ele vai dizer: Jesus respondeu: em verdade vos te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem estava lá? Deus. Ali nós temos toda a humanidade. Toda a humanidade pecadora. Todos os pecados estão separados da glória de Deus. Não justo sequer. Ninguém busca Deus. Mas ali estava aquele que veio buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E ali, naquele momento, um deles teve a revelação de quem é Jesus. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele está dizendo? O Senhor é o Messias que era para vir. O Senhor é o Rei. E o Senhor tem um reino. O Senhor tem um reino. Eu quero entrar nesse reino. E o que Jesus disse, irmãos, para nós, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Ele estava tirando aquele pecador como eu e você, de um reino para outro. E o que Jesus disse para ele? Jesus respondeu: em verdade. Essa palavra verdade se pode traduzir por realidade. Em realidade espiritual, eu te digo, hoje estarás comigo. Hoje, aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, hoje estarás comigo no paraíso. O que você tem naquela cruz, amados irmãos? Você tem perdão, você tem salvação eterna na colocação de Jesus. Mas não para por aí. A terceira está lá, João 19, 26 e 27. João 19, 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ele o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Aqui que é toda uma das grandes confusões do catolicismo. Porque
que vai dizer que João é filho de Maria. E que todos são filhos de Maria. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O que ele está dizendo aqui? João é o mais novo dos apóstolos. E quem era aquele que era pegado a Jesus? É aquele que reclinou no peito de Jesus. É aquele que vai dizer, amados irmãos, 3 colocações tremendas na Bíblia, que ele vai falar sobre a vida, luz e amor, nos seus evangelhos, 1ª, 2ª e 3ª. Vida, luz e amor. Presta atenção. Ele está dizendo assim: João, cuide da mãe. Ali provavelmente Maria já era idosa. E muitos dos filhos, assim, de Maria não criam Jesus. Eles não criam Jesus. E Jesus faz essa colocação para ela. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo tomou para casa. Tem grande chance que Maria aqui já estava viúva. Porque José era muito mais idoso do que Maria. Maria era uma jovenzinha. Mas teve seus filhos com José. E ele faz aqui por quê? Afeição. Jesus se lembra da afeição da família de Deus. Afeição, meus irmãos. Ele tinha afeição pela sua mãe, pelo seu discípulo. Eis que Deus tem para mim e para você. E o que espera de mim e de você chama devoção. Ele está demonstrando a tremenda afeição que ele tem comigo e por você. Quarta. Mateus 27, 46, 47. Mateus 27. Quarenta e seis, 47. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, da 9 até as 3 horas, houve trevas sobre toda a terra. Por que houve trevas sobre toda a terra? Vemos que a Bíblia responde a Bíblia. Eu vou ler para os irmãos Êxodo. Diz assim: esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, sozinho, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Era a noite do Senhor. E por que, amados irmãos, todas aquelas trevas? Porque o pecado fala da noite, o pecado fala das trevas, o pecado fala da ausência de luz. E Jesus se tornou pecado por nós, para na sua ressurreição Deus imputar em nós a sua justiça. Era somente trevas. Eu imagino, meus irmãos, diante dos anjos do céu, vendo aquela situação do Filho de Deus, deformado, sua face totalmente deformada. Lá em Isaías 50 diz assim: cuspiram nele. Isaías diz assim: arrancaram as suas barbas. O que você acha que aconteceu? Você vai arrancar um pelinho aí, você já arrancaram as suas barbas. Ele estava deformado pelos nossos pecados. Irmãos, se eu e você não ganharmos uma revelação crescente das glórias de Cristo, e quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
é impossível amá-lo. Mas se nós ganhamos no modo crescente a revelação de Cristo, é impossível não amá-lo. Não amá-lo. Ele vai dizer